Fala aí, cara, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar para você 7 coisas sobre o Inkscape que você provavelmente precisa saber e que ninguém nunca te contou. Apesar do título clichê, como você viu aqui no começo do vídeo, são coisas realmente importantes para quem quer trabalhar com a ferramenta de forma profissional, porque o Inkscape, infelizmente, ele vem configurado para uma forma que é contra-padrão, se a gente pensar em quem está vindo do Corel, em quem está vindo do Illustrator. Então, tem algumas coisas que você precisa fazer a mais, alguns passos a mais depois de instalar o programa, para você ter um conforto trabalhando com ele. A primeira dica que eu posso dar para você é nunca utilizar a versão da Microsoft Store. Por quê? Se a gente for olhar aqui no próprio campo de ajuda aqui do Inkscape, eu estou com a versão instalável dele, é a versão 1.1, como você pode ver aqui. Só que na Microsoft Store ainda está a versão 1, se eu não estou enganado. Ela não atualizou ainda. E geralmente é assim, desde que ele lançou na Microsoft Store, ele não atualiza, ele não acompanha as atualizações que estão no site. Então, você vai abrir uma nova janela. Deixa eu puxar uma aba aqui que eu já estou com o navegador aberto. Para cá. Você vai ter que vir em inkscape.org, que já é o site oficial do Inkscape. E aí você pode baixar daqui, porque aqui é o lugar mais seguro para você baixar. Apesar de ter outros lugares, né, outros mirrors que você pode baixar, esse aqui é o melhor, porque aqui você pode baixar tanto a versão que é a versão atual do Inkscape, que é a que eu estou usando, a de maio de, aqui, ó, 24 de maio de 2021. Ou você pode usar a versão de desenvolvimento caso você queira ser corajoso o suficiente para fazer uma coisa dessa. Porque geralmente essas versões elas são instáveis, então trabalhar com elas não é uma boa ideia. Mas caso você queira, tem essas opções aqui também. A segunda dica que eu posso dar para você é alterar a interface para o modo escuro. Por quê? Geralmente, quando a gente trabalha com vetorização, ilustração, vetorial, coisas do tipo, a gente leva muito tempo. E você ficar muito tempo vendo uma tela muito clara na sua frente pode dar problema nos seus olhos, pode dar dor de cabeça, enfim. Então, minimizar isso pode ajudar. Como a gente pode fazer isso aqui no Inkscape? Se você vier aqui em editar, depois em preferências, você vai ter todas as opções do programa. Dentre elas, você vai ter aqui no campo interface, depois temas, você vai ter a opção de mudar de tema. Geralmente você não precisa mudar de tema para ativar o tema escuro, é só clicar nessa caixinha aqui, ele já modifica na hora. Só que, às vezes, o seu tema não suporta a opção de tema escuro. Então você teria que colocar aqui uma opção que suporte. Por exemplo, se eu não estou enganado, o Win32 não suporta. Então, ó, ele fica claro e não tem nem a caixa para marcar, entendeu? Então, geralmente você tem que escolher uma opção que suporta isso, e aí você pode ir lá e ativar o modo escuro, certo? A terceira dica que eu posso te dar sobre o Inkscape é que você crie os templates de arquivo que você precisa antes de você começar a trabalhar com a ferramenta. Então, por exemplo, vamos supor que você crie thumbnail para YouTube ou coisa do tipo assim. Caso não tenha aqui, porque tem muita coisa aqui no Inkscape já pré-configurada, caso não tenha aqui o formato que você quer, na configuração que você quer, você pode criar. Por exemplo, aqui eu já estou com um templatezinho, isso aqui seria para um post vertical no Instagram. E aí eu posso vir aqui, já depois de ter configurado todo o meu arquivo do jeito que eu quero, posso vir aqui e salvar modelo. Ele vai pedir para eu colocar um nome, um autor, uma descrição e palavras-chave para caso você queira pesquisar isso aqui. No caso eu posso botar aqui o nome que eu quiser, tipo Instagram, post, vertical, pronto. E aí, além de eu poder configurar isso aqui para ser um modelo que eu posso reutilizar depois, eu tenho como configurar para ele ser o modelo padrão de quando eu abro a ferramenta, porque o modelo padrão de quando você abre é o A4. Então, se por exemplo você só faz post e vai usar o Inkscape, você pode botar para o padrão do post e já ser o que vai aparecer quando você abrir a ferramenta. Só clicar nessa caixinha aqui e pronto, isso vai acontecer. E aí, se você não quiser, você deixa de marcada, pode salvar.
Quando você salvar, depois que você reiniciar o programa ou quiser criar um novo, coisa assim, ó, novo de modelo, ele vai te dar aqui todos os modelos que tem um monte de coisa. E aí você pode ir no que você quer. O meu já está aqui, ó, Instagram, post vertical. Ele tem aqui mais informações, eu posso ver as coisas, o autor, a data que foi criado, onde ele está, etc e tal. Aí eu vou aqui, criar deste modelo, ele vai criar para mim. A dica número 4 que eu posso dar para você sobre o Inkscape é que, cara, geralmente os programas eles têm seus próprios atalhos, certo? Por exemplo, no Illustrator você tem ali alguns atalhos, se você for para o Corel são outros atalhos. Geralmente eles são parecidos entre si, mas aqui no Inkscape tem uma parada diferenciada. Ele já vem com os presets de vários programas além do dele. Então, por exemplo, se você veio do Illustrator, é provável que você queira usar os presets do Illustrator para você não perder a memória muscular ali de, sei lá, pô, eu já uso esses atalhos aqui, eu já sei onde é que está cada coisa, eu vou apertando e vai acontecendo e tal. Você ainda consegue fazer se você estiver vindo para cá, basta que você vá aqui em preferências, aí você vai vir aqui nessa parte de teclado, ó, interface, teclado, e é aqui que a mágica acontece. Porque além de você poder criar o seu preset, pode ser interessante caso você tenha algum tipo de deficiência ou só um costume mesmo de criar o preset. Você pode criar ele aqui, só ir marcando o que você quer e colocando as teclas que você deseja. Ou você pode utilizar um que já está pronto. Olha só, se você for ali em arquivo de teclado, você vai ter o Inkscape Default, que é o padrão que o Inkscape tem. Você tem a CD, você tem o Illustrator, você tem CorelDRAW, duas versões inclusive, que é a do CorelDRAW X4 e a do X8. Você tem do Inkscape Carbon, que é lá do macOS. Você tem também o do Macromedia Freehand. Você tem também um modo para quem tem a mão trocada, né? Quem usa o mouse com a mão esquerda. E aí você tem os atalhos voltados para a direita do teclado. Você tem do Xara também. Você tem basicamente uma grande gama de software com os atalhos pré-configurados aqui, para que caso você venha de algum deles, você não se perca, que é muito importante, já que você quer se adaptar ao programa e você ficar perdido é uma porcaria. A quarta dica é um truque para caso você queira ter no mesmo arquivo várias artboards para controlar várias artes diferentes. Geralmente esse suporte não vem por padrão no Inkscape, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, porém você consegue fazer isso já com as ferramentas que tem dentro dele. A primeira coisa que você vai precisar fazer é ativar o painel de objetos, que fica aqui em objeto, gerenciador de objetos, que aí é essa janelinha que fica aqui embaixo. Isso daqui é bem parecido com o gerenciador de camadas do Illustrator. Só que aqui no Inkscape o gerenciador de camadas tem uma função diferente. Ele gerencia grandes grupos de objetos. Ele não gerencia camadas de objeto de fato, tipo objeto por objeto. Aqui o gerenciador de objetos faz isso. Ele gerencia cada objeto separadamente. Aí você pode dar nome, você pode fazer o que você quiser. Como eu faço? Geralmente eu crio uma artboard que é a padrão, que é essa aqui. Ela às vezes vem criada, e eu só renomeio para Artboard 1. E aí quando eu vou criar as subsequentes, ele já sabe que eu tenho que colocar o nome mais um número. Aí ele cria Artboard 2, 3, 4, 5, etc. Por exemplo, aqui, se eu criar uma nova, como eu já tenho Artboard 1 e 2 ali, ele vai criar 3 e assim por diante. Como eu faço? Na Artboard 1, eu desenho toda a arte que eu quero, que a Artboard 1 é essa aqui, tá? Eu desenho tudo que eu quero nela, faço tudo que eu quero, do jeito que eu quero, tranquilo. Terminei. O que eu faço? Eu tranco ela, crio uma nova, que é a Artboard 2. E aí o que eu faço na Artboard 2? Quando eu criar a Artboard 2, se vocês repararem até aqui, quando você oculta, tem um comportamento diferente, porque quando eu oculto a Artboard 2, some tudo. Quando eu oculto a Artboard 1, continua o frame ali, mas o que está dentro some. Por quê? Esse frame da Artboard 1, ele é padrão do Inkscape, ele é padrão do arquivo, ele sempre vai ter esse frame que aparece sempre. Os outros são guias visuais que eu crio para mim mesmo. Porque quando você cria uma nova artboard, não aparece nada de novo.
Quer um exemplo? Se eu clicar aqui, Artboard 3 acima do atual, beleza. Criei. Não mudou nada, porque isso daqui ele só cria uma camada para você desenhar em cima, ele não cria artboard, o quadrinho. E aí o que que eu faço? Eu crio eu mesmo o quadrinho. E aqui você pode ver aqui guia visual marcado. Esse guia visual nada mais é do que um retângulo com um de borda só e a cor preta, que é exatamente o padrão que vem aqui no Inkscape. Aí eu faço a mesma coisa, crio como guia visual e eu simplesmente oculto ele aqui. Eu não consigo manipular ele. Eu deixo ele aqui travado e mesmo que eu queira clicar, aumentar, fazer qualquer coisa, ele não me permite. Só que, como eu vou usar isso daqui como controlador de objetos, eu não vou mexer com esse cara, que ele é a minha guia. Eu vou mexer com o que vai para cima dele. Que no caso aqui está sendo esse círculo aqui, esse elipse, e esse retângulo. Quando eu faço isso, isso me permite, dentro do mesmo arquivo, ter várias coisinhas ali que eu já sei que vão funcionar. Por exemplo, eu quero ter 5 artes para fazer um carrossel. Se eu fizer com esse método, eu crio 5 artboards, uma do lado da outra. Eu crio as outras 4 guias que eu vou precisar. Depois eu vou clicando aqui em cada uma das guias e eu vou exportando como PNG. Porque aqui, se você for em arquivo, exportar imagem bitmap, ele vai te deixar exportar como PNG, porém, ele vai te deixar exportar tanto a página, que seria o principal, que é o que está lá na Artboard 1, quanto a seleção. Na seleção, ele vai falar assim, cara, o que você selecionar no seu arquivo, eu vou exportar. Então, eu venho, seleciono a minha guia visual, exporto e pronto. Ele vai exportar tanto ela quanto o que está em cima dela, que é o que é importante. Eu vou abrir aqui um arquivo que eu já tenho de produção para mostrar para vocês exatamente como isso fica depois que você já fez e está pronto. Então, aqui a gente já tem um arquivo pronto. Isso daqui foram alguns posts que eu tinha feito para um antigo cliente que eu trabalhava. E aí aqui você vê que eu tenho não só um, mas eu tenho 3 posts no mesmo arquivo. No caso aqui são 3 posts que tem conteúdos para você deslizar. Aí aqui, nessa primeira linha é o primeiro, nessa linha do meio é o segundo, nessa aqui é o terceiro. E aí para exportar é a mesma coisa. Eu vou selecionar o guia aqui, depois eu vou lá, coloco para exportar como PNG, ele vai exportar exatamente o que está aqui, só o que está aqui, não as outras coisas. Se eu utilizar o método de seleção, se eu utilizar o método de exportar a página, ele vai exportar só o que está na Artboard 1, que é a principal. A dica número 6, ela já envolve uma parada um pouco mais de ampliação de suporte do programa. Porque o Inkscape ele faz muita coisa padrão, porém no Linux. No Windows ele tem algumas limitações devido à biblioteca. Então, por exemplo, se eu quiser abrir um arquivo EPS no Inkscape, eu não consigo por padrão. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir no site que tem o Ghostscript e baixar e instalar esse Ghostscript e depois apontar a variável de ambiente. Eu vou explicar tudo isso aqui enquanto eu faço com vocês para vocês entenderem como isso funciona, tá? Primeira coisa que você vai precisar fazer é ir no site do Ghostscript, o site que você tem ele para baixar. E aí aqui você já cai na página certa. Você vai baixar essa versão aqui, ó. Você vai baixar esse cara. E aí aqui ele vai te dar várias versões. Você tem que saber a versão do seu processador. Se o seu processador for x86, no caso 32 bits, você vai baixar a versão 32 bits. Se for x64 ou 64 bits, você vai baixar a versão de 64 bits. No caso, eu vou pegar essa daqui, que é a de 64 bits. Beleza, o download concluiu aqui. E aí eu vou abrir o executável. E aí pronto, aqui é só agree, avança e tal, deixa ele fazer o processo, nada demais. Quando concluir isso daqui, tem um outro processo que você tem que fazer justamente para que o Inkscape entenda que o Ghostscript está instalado e de que ele é acessível em um diretório X específico, que é o diretório que a ferramenta vai estar instalada. Então, beleza, a instalação foi concluída. E agora o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que dizer para o sistema para que ele entenda que o Ghostscript está instalado.
E aí a gente vai vir aqui no app de configurações do próprio Windows. Depois a gente vai na parte de sistema. Aí a gente vai na parte de sobre, que é a última opção. Depois disso, a gente vai aqui na parte lateral, que tem algumas opções. A gente vai em configurações avançadas do sistema. Você também pode fazer esse mesmo caminho pelo painel de controle, caso você esteja no Windows 7 ou no Windows 8.1. E aí aqui a gente vai ter que mexer nesse último cara aqui, variáveis de ambiente. Aqui ele vai te deixar criar tanto variáveis para o usuário quanto variáveis para todo mundo. Aí eu vou criar aqui uma nova entrada no usuário. E aí eu vou colocar aqui Ghost Script. Depois procurar no diretório para achar onde o Ghost Script foi instalado. Geralmente ele fica em computador, disco local, arquivos de programas, porque a gente pegou a versão x64. E aí eu vou aqui até achar a letra G. GS 9.54. Aí eu vou na pasta bin, que é a pasta onde está realmente o script. Marco, ok. E é isso aqui. Só deixar isso aqui. Todo programa que precisar de GhostScript, ele já vai apontar diretamente nesse diretório, que é onde ele está instalado, e pronto, você não precisa fazer mais nada. E a última dica que você tem que considerar sobre o Inkscape é sobre a paleta de cores dele. Ele já tem essa paleta de cor aqui na barra de baixo por padrão, que já tem uma certa gama de cores, mas você pode não só modificar ela, como instalar outras. Então, por exemplo, se você clicar aqui nessa seta que tem logo aqui no canto direito, você tem todas essas opções aqui de paleta de cor, e você pode instalar outras. Então, por exemplo, se eu quiser mexer com a paleta do Ubuntu, tem essas cores aqui, são as cores que o Ubuntu usa. Se eu quiser uma paleta baseada em ouro, eu tenho desde o amarelo mais clarinho, que seria o ouro com o máximo de brilho, até o ouro torrado, basicamente. E aí, se eu quiser fazer alguma arte que envolva alguma dessas cores, algum gradiente, eu já tenho isso pronto aqui. Se eu quiser instalar essas paletas de cor, geralmente você só tem que mover um arquivo para dentro da pasta, certo? Não é muito difícil. Por exemplo, eu encontrei essa paleta de cor aqui no canal Byvector e eu achei bem interessante porque é a paleta de cores do Material Design. Então, como é que eu faço para baixar essa paleta de cor e instalar ela no Inkscape? Eu vou pegar o arquivo aqui, depois vou mostrar lá como que funciona para você colocar isso para dentro do Inkscape. Beleza, então eu já achei aqui o arquivo da minha paleta de cor que eu quero instalar. Inclusive no próprio site do Inkscape tem muitos materiais que você pode baixar para poder adicionar no Inkscape, extensões, etc. Então é sempre bom também dar uma olhadinha ali para ver o que que tem. Você baixar direto do site porque é o lugar mais seguro, certo? E aí o que que eu faço? Eu vou pegar esse arquivo aqui, eu vou mover ele para a pasta das paletas de cor. Geralmente essa pasta ela não fica no endereço padrão que tem a de instalação do Inkscape. Para chegar nesse lugar, vou precisar abrir aqui uma nova janela, uma pasta qualquer. Aí aqui eu vou colocar isso aqui, porcento, appdata porcento. Ele vai me dar isso aqui, e aí eu chego no Inkscape. Tem aqui, eu abro, e aqui ele vai me dar diversas coisas, só que a pasta importante é essa aqui, palettes. Eu pego isso daqui, jogo aqui dentro, pronto, acabei de instalar. Ele não vai aparecer aqui por padrão, certo? Então eu vou ter que reiniciar o programa, pronto, vai aparecer essa paleta de cor aqui para eu poder usar. Eu vou reiniciar. E pronto, já reiniciei o programa. Agora é só alterar para a paleta de cor que eu quero. No caso, como é a do Material Design. Aqui, Material Design. Pronto, minha paleta está aqui, várias cores. Eu posso simplesmente chegar aqui, escolher o que eu quiser. Facilita muito a vida isso daqui. Porque você não precisa pegar certas cores na internet, caso você queira mexer com um padrão específico. Então, por exemplo, se eu estou criando coisas feitas com base no Material Design, eu já tenho a paleta, eu não preciso ficar procurando os hexadecimais lá
porque eu já tenho a paleta aqui. Então, se eu quiser criar, por exemplo, uma interface de Android, alguma coisa assim, eu já tenho as cores, já fica um pouco mais fidedigno, um pouco mais fácil de fazer, certo? Então, cara, por esse vídeo é só. Se você gostou, deixa um like aí. Se inscreva também para você poder ver outros vídeos sobre Inkscape, sobre design, open source e experiência do usuário em geral. Se você quiser também, você pode deixar um tema para a gente poder conversar aqui num futuro vídeo. E é isso, cara. Obrigado e valeu.